Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está iniciando aí mais um dia de live, um tema super interessante hoje. Vamos falar de endividados, vamos falar de dívidas e como a gente pode sair das dívidas aí ainda agora em 2021 e a gente entrar aí de fato sem dívidas aí no ano que vem. Seja bem-vindo, Alexandre, tudo bom, meu amigo? Quanto tempo? Lúcia, tudo bom? E o objetivo aqui, gente, é a gente bater um papo mesmo sobre o que está acontecendo com a inadimplência aí no Brasil, o que está acontecendo com as pessoas, por que tem aumentado tanto. E a gente tem visto assim que cada dia que passa, cada ano que passa, está ficando pior, né? E existe um fator aí comportamental, existe um fator econômico, existem vários fatores e isso contribui bastante aí para o aumento da inadimplência. Alexandre, depois vou te ligar para a gente conversar, viu, amigo? Saudade de você, viu? Pessoal, quem puder, se vocês puderem, encaminha aí para os contatos de vocês, quem vocês acham que faz sentido aí, a gente falar um pouco sobre o tema, pessoas que vocês acham que tem a ver aí para a gente conversar. Sabrina, tudo bem? Seja bem-vinda. Essa semana agora eu vou fazer uma minissérie de lives aí, vai ser de hoje até sexta-feira. Eu dividi o tema aí, né, como nós podemos entrar o ano de 2022 sem dívidas. Então, começa por agora, né? A gente já passou do meio do ano aí, então é importante que a gente faça um trabalho muito bom e bastante interessante nesse período que falta agora para que a gente consiga entrar aí no ano que vem sem dívidas. Lucas, bem-vindo, tudo bom? Minha mãe está aqui também, tudo bem, mãe? Obrigado aí, pessoal, pela audiência. Se vocês puderem encaminhar aí para os contatos aí, a gente vai conversando sobre isso. Como eu disse para vocês, nós estamos num período muito importante, né, da economia do Brasil, e a gente tem visto assim que o Brasil ele ainda está passando por uma crise muito grande, a economia ainda está muito instável, nós ainda temos muitos problemas estruturais, econômicos, e isso traz para nós aí como empresários, como brasileiros, como mentores, um caminho assim, de reinvenção o tempo todo e como que nós também, como pessoas físicas, podemos nos reinventarmos aí a cada dia, a cada mês, a cada ano para sair da inadimplência, né? Zila, seja bem-vinda. Nós já vamos começar daqui a pouco aqui, eu só estou aquecendo um pouco aqui com vocês para a gente começar daqui a pouco. Então, a gente tem visto assim que com o cenário da vacina aí, a população já está começando chegou aí, pelo menos aqui o Uberlândia já está na casa aí dos 35 anos, e isso é importante porque a gente começa a ver assim, sinais de melhoras aí para o segundo semestre, a gente vê sinais de melhoras aí para o próximo ano e a gente fica mais otimista, consequentemente o mercado também fica mais otimista com relação aí a crédito, a mercado aquecido, a compras, isso é muito importante para nós. Então, a gente já pode entrar aqui, já são 19h03, vou começar já a entrar no tema. Bem-vindos, pessoal, a gente vai falar hoje sobre como se livrar das dívidas ainda em 2021 e como nós podemos entrar o 2022 sem dívidas. Eu preparei aí uma minissérie de lives, nós vamos de hoje até sexta-feira, sempre às 19 horas, nós vamos conversar. Então o objetivo aqui é que a gente converse, que a gente troque informações, que a gente converse. Então vocês ficam à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários, que nós vamos aí juntos achando caminhos aí, conversando sobre isso, tá bom? Seja bem-vinda, Ellen. Pessoal, o Brasil ele tem hoje 63 milhões de brasileiros endividados, 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Eu tenho falado isso nas minhas postagens, eu tenho falado isso também em algumas lives, né? Recentemente eu participei de uma live com o Bruno Lozzi do SPC e a gente bateu muito nesse tema aí, nessa tecla. Hoje 50% da população economicamente ativa ela está com o nome restrito no SPC. E o Brasil passa por isso, né? E quais são, né, as principais causas hoje das dívidas, da inadimplência no Brasil? Basicamente são 4.
né? O desemprego é uma delas. O desemprego está batendo aí 14,7%, bateu no primeiro trimestre desse ano. É um número muito elevado, é um número muito alto, e a gente entende, né? A gente sabe que o quão danoso é o desemprego no Brasil, porque quanto mais desempregado, menos consumo, menos aquece a economia, menos gira o dinheiro aí na economia. Então, o fato da gente ter pessoas endividadas aí e desempregadas contribui bastante para o aumento de dívidas no Brasil. Também houve aí no início desse ano agora uma redução no auxílio emergencial, né? O governo ele regulou o auxílio emergencial para menos pessoas e com valores mais baixos. Altas taxas de juros, né? O Brasil hoje, a gente ainda é um país que paga muitos juros, a gente paga juros altos, a gente vai fazer um empréstimo, a gente vai fazer um financiamento, a taxa de juros é muito alta e ela consome muito do nosso valor, né? Então, para quem não entende muito bem quando a gente fala de alta taxa de juros, você imagina assim, se o juro fosse menor, talvez a prestação que você paga da sua casa, talvez a prestação que você paga do seu carro seria menor se a taxa de juros fosse menor. Então, a taxa de juros alta, ela tira o poder de compra do brasileiro, ela tira salário do brasileiro e isso também faz com que ele ganhe menos e em algumas situações ele deixe de pagar as prestações, deixe de pagar as contas. E o aumento da inflação, né? Então, quando existe uma inflação combinada com alta taxa de juros, né? Quando a gente vai no supermercado hoje, a gente consegue ver o quanto está caro, as coisas estão caras, o quanto está pesado. O supermercado aumentou muito durante a pandemia o valor dos produtos, isso tira o poder de compra dos brasileiros, isso é o efeito da inflação, né? Se antes você comprava com R$100, você comprava X quantidade de mercadorias, hoje com os mesmos R$100 você compra menos. Então o efeito da inflação, ela tira o poder de compra do brasileiro, com isso ele precisa gastar mais para comprar, fazer supermercado, despesas essenciais, e pode faltar o dinheiro para pagar a prestação. Então, basicamente, hoje nós temos 4 vilões da dívida no Brasil, que é o desemprego, é a redução aí do auxílio emergencial, é a alta taxa de juros e o aumento da inflação, onde o brasileiro, de fato, ele diminui o poder de compra, ele diminui a quantidade de dinheiro no bolso dele e ele acaba aí tendo que escolher aí aonde comprar, o que pagar, e isso compromete muito a renda dele. E mais interessante, assim, o mais curioso que eu tenho lido também, tenho visto sobre isso, é que as despesas essenciais, elas estão puxando muito a inadimplência para cima, o que não deveria, né? E é super preocupante. Então, quando a gente fala de conta de água, de luz, de telefone, que são despesas essenciais, de gás, elas estão puxando a inadimplência para cima. As pessoas estão deixando de pagar essas despesas essenciais. Então, aí você imagina, se as pessoas não estão conseguindo pagar nem as despesas essenciais, quanto mais aquelas outras prestações de loja, de carnê, de bancos, que são, né, as outras demais aqui que eu quero falar com vocês. Hoje, os bancos e as financeiras, juntamente com as contas essenciais, eles estão puxando o índice de inadimplência do Brasil para cima. Então, principalmente financiamentos, cartão de crédito e empréstimos de bancos, né? Então, e quais são os fatores que provocam o endividamento, né? Nós falamos das causas. Agora, o que provoca? Brasil, eu tenho falado isso muito também, e à medida que a gente vem estudando muito sobre isso, nós sabemos o quanto isso caminha errado e ruim no Brasil. Hoje, a falta de educação financeira, ela pesa muito ainda para o brasileiro, né? Nós não tivemos educação financeira, nossos pais não tiveram educação financeira, não existe no Brasil ainda uma educação financeira, minha filha não tem na escola e vai demorar um pouco ainda, embora o governo esteja fazendo algum incentivo nesse sentido, mas é uma grade não obrigatória, é uma grade opcional e que normalmente algumas escolas vão aderir de forma satisfatória e outras não. Então a falta de educação financeira, ela pesa muito para aumento da inadimplência no Brasil, para as causas de inadimplência no Brasil, né? Por que pesam? Porque as pessoas não entenderam como que funciona o dinheiro. Eu fiz uma postagem há um tempo atrás também, acredito que foi o mês passado, ou início desse mês, falando sobre o aniversário do Plano Real. O Plano Real, ele veio salvar a economia do Brasil, ele trouxe estabilidade, a moeda trouxe uma estabilidade muito boa, porém o brasileiro não estava preparado para ter uma economia estável.
Então o que ele entendeu? Que antes as pessoas não tinham noção de quanto elas ganhavam e quanto que custavam as coisas, porque como a gente vivia num período de hiperinflação, os produtos subiam todo dia, né? Todo dia era um preço diferente. Então o que acontece hoje? Hoje as pessoas sabem quanto que elas ganham e elas sabem também quanto podem gastar. Porém, faltou o planejamento. Então, a partir do momento que a pessoa fala assim, então eu entendi, eu ganho R$1.000, então eu posso fazer algumas prestações que não vão ter juros nas parcelas que eu vou fazer. Exatamente isso, não tem juros. Porém, o fato de não ter juros não quer dizer que você pode ir contraindo dívidas e contraindo empréstimos e compras parceladas, porque a soma de poucas parcelas, elas podem trazer também muitas dívidas para você. Boa noite, seja bem-vindo. Domingos, tudo bem? Então, pessoal, fique à vontade, se vocês quiserem contribuir com perguntas, com comentários, fique à vontade aí, tá, pessoal? Então, assim, a falta de educação financeira, ela foi muito danosa para o Brasil, porque ela trouxe uma estabilidade na moeda, o Plano Real trouxe uma estabilidade na moeda, mas ela pegou o brasileiro muito despreparado, e até hoje ainda somos despreparados. Não sabemos ainda fazer um orçamento, não sabemos ainda fazer um planejamento orçamentário, a maioria do brasileiro não tem uma noção sobre isso, então as pessoas ainda gastam sem poder, as pessoas ainda gastam sem ter condições de gastar, então fica ainda numa situação de muita falta de aprendizado. Hoje eu diria assim que o maior problema do Brasil, do brasileiro, não é o endividamento. Eu falo isso com os meus mentorados. O problema não é a sua dívida, porque a sua dívida você vai pagar, vai entrar dinheiro para você, de alguma forma você vai pagar, o que vai acontecer? Você vai começar um ciclo novo. O problema está na mentalidade, porque se você não tiver uma mudança de mentalidade, se você não tiver a educação financeira de forma satisfatória, quando você pagar sua dívida, quando você sair da dívida, o que vai acontecer? Você vai fazer outra, você vai contrair outra dívida. Esse é o problema. Então, assim, existe uma necessidade de uma educação financeira, porque existe uma necessidade de não incorrer nos mesmos erros novamente. Hoje eu estava vendo um dado muito interessante. A maioria das pessoas que ganham muito dinheiro, assim, em jogos de loteria, em heranças muito grandes, perdem o dinheiro com muita facilidade. Por quê? Porque não aprenderam a utilizar o dinheiro, não aprenderam a lidar com muito dinheiro. Isso é muito sério. Então, tem pessoas que não estão preparadas para ter muito dinheiro, por incrível que pareça. Então, é muito importante o orçamento, o planejamento familiar, a educação financeira, ela vem para te trazer esse prumo, para te trazer esse alinhamento, para te mostrar como utilizar o seu dinheiro. E não importa se você tem pouco ou muito dinheiro. O que importa é como você administra o seu muito dinheiro ou o seu pouco dinheiro. Outros fatores que provocam o endividamento é o incentivo ao autoconsumo, com foco na parcela. Hoje, se a gente liga a televisão, se a gente ouve o noticiário e as propagandas, a gente vê muito incentivo ao consumo. Então é o tempo todo incentivar compras, incentivar parcelas, e isso é muito focado na parcela. Por quê? Porque o brasileiro também ele entendeu assim, será que cabe no meu bolso? Porque se cabe no meu bolso, eu posso comprar. Se cabe no meu bolso, eu vou adquirir. Só que essa é uma questão muito interessante, porque caber no bolso só não é suficiente, porque se você não tiver um orçamento familiar organizado, se você não tiver um planejamento familiar organizado, o que vai acontecer? Várias parcelinhas vão caber no seu bolso, mas no final do todo vão ficar pesados, Bem-vindo, Tylon, bem-vindo, Angélica, William, tudo bem, meu amigo? Então, assim, gente, é muito importante que a gente entenda isso, existe um incentivo muito grande e o comércio ele sobrevive disso mesmo. Então, existe um incentivo muito grande ao autoconsumo e esse incentivo muito grande ao autoconsumo, ele também causa o endividamento no brasileiro. Então, nós estamos falando de falta de educação financeira e nós estamos falando de incentivo a consumo. Vamos aliar essas duas coisas com uma terceira aqui que é pior também, que é a facilidade de acesso ao crédito. Hoje o crédito está muito fácil.
né? Hoje as empresas elas concedem crédito de maneira muito fácil. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Com as ofertas. Hoje tem pessoas que não têm condição de ter 2 cartões, a pessoa tem 4, 5, 6 cartões, né? E estão consumindo limites. As pessoas não têm condições de comprar um carro, de pagar uma prestação de carro, e elas estão comprando carro. Por quê? Porque o acesso ao crédito é muito fácil. Então, vamos aliar essas combinações aqui que a gente já falou até agora, para quem chegou na live agora. E pessoal, fica à vontade para interagir, para fazerem perguntas, viu? A gente está aqui para bater um papo mesmo aqui. Eu quero, se possível, a interação de vocês aí também. Então nós estamos falando que o brasileiro ele tem um problema com falta de educação financeira. Nós estamos falando de incentivo ao consumo com foco na prestação. Ah, cabe no meu bolso, não cabe no meu bolso. E estamos falando de facilidade ao acesso ao crédito. Então isso são várias pólvoras aí que se estourar, né, e acaba nessa inadimplência que a gente está. E ainda mais com a situação econômica do Brasil, com 14,7% de desemprego, né, com redução de auxílio emergencial, com altas taxas de juros e com aumento de inflação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É uma combinação de vários fatores, né? Eu falo isso com os meus mentorados, eu falo assim, ó, o motivo que você está aqui não é um só, são vários motivos, né? E às vezes as pessoas me procuram para conversar e a gente está fazendo a primeira sessão ali de alinhamento, eles falam assim, ah, mas eu já quero sair da dívida logo. Eu falo, deixa eu te falar, você não entrou na sua dívida de uma hora para outra, então também você não vai conseguir sair, nós vamos fazer um processo, né? Eu até fiz uma postagem na semana passada, existe um processo que a gente precisa passar por ele, um processo que tem muito sucesso, um processo que dá muito certo, mas que ele exige que as pessoas respeitem, ele exige que de fato as pessoas passem por ele e façam da maneira correta. Então nós já falamos do que puxa a inadimplência para cima, dos fatores que provocam o endividamento, e eu quero falar para vocês também dos maiores causadores de dívida. O que provoca? Normalmente a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho uma vida financeira, eu tinha uma vida financeira organizada, eu tinha uma vida financeira estável, de repente eu comecei a ter problemas com dívidas, né? Existem alguns fatores que provocam isso e outros que nós mesmos provocamos, tá? Quais são, pessoal? Então deixa eu falar com vocês aqui. O primeiro deles, eu já falei aqui, que é o desemprego. Lógico, quando a gente perde o emprego, a gente perde o dinheiro, né? A gente perde a entrada de receita para pagamento de dívidas. E qual que passa a ser a nossa obrigação? Nossa obrigação passa a ser de sobrevivência, de coisas essenciais. Então a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, precisa fazer deslocamento, transporte. Então todo pouco dinheiro que vai entrar num período de desemprego, ele vai ser deslocado para despesas essenciais. Então esse é o primeiro item assim, que provoca muito e causa muito dívidas nas pessoas, é o desemprego. O outro é divórcio. O divórcio normalmente ele provoca muito problema de dívida nas pessoas, porque é um período de muita perda financeira, é um período de muita instabilidade emocional, é um período onde as pessoas estão... elas vão ter mais gastos, né? Porque assim, normalmente a pessoa vai ter que sair de uma casa, vai ter que alugar outra, vai ter que comprar mais coisas, vai ter que sobreviver de alguma outra forma. Então o divórcio também ele é um dos facilitadores para aumento de dívidas. Doença também, então nós estamos falando de desemprego, divórcio, doença, uma doença inesperada, onde as pessoas não têm aí um convênio médico, onde as pessoas não estão amparadas por um seguro, por um convênio, que normalmente precisa internar, precisa comprar remédios caros, e isso também causa muita dívida nas pessoas, que culmina também, né, na ausência da reserva de emergência que a gente tanto fala. Então, quando a gente olha o plano financeiro, quando a gente começa a olhar o nosso planejamento financeiro, a gente passa por várias etapas, né? E é por isso que eu espero que essa live aqui possa estar esclarecendo para vocês aí. Se tiver, manda um ok aí, um joinha aí para eu ter um norte aqui no comentário. Então, pessoal, assim, quando a gente fala de desemprego, quando a gente fala de divórcio, doença, consumismo, né, que eu acabei de falar aqui, quando a gente é muito estimulado ao consumismo, e tem pessoas que precisam do consumismo para se sentirem motivadas, se sentirem felizes, isso também é um problema sério que a gente passa aí
na nossa vida financeira. E a falta do controle financeiro, que também tem a ver com a falta de educação financeira, a falta de controle orçamentário, ela culmina muito no aumento de dívidas, e a compulsão, né, que aí já é um problema mais sério, é um problema que precisa ser tratado. Então, os fatores principais, assim, primordiais para aumento das dívidas é isso: é o desemprego, é o divórcio, é a doença, é a compra por impulso, é a compulsão e a falta de controle financeiro. Então, é um processo onde a gente precisa entender assim, que é importante a gente ter um cenário, né? E normalmente assim, o endividado ele passa por situações onde ele fica perdido. O endividado, ele normalmente, que é o que eu vou falar daqui a pouco, assim, o que sente o endividado, né? Quem está de fora, igual nós, que somos mentores, e talvez nós que somos da família de alguém que está endividado, para nós pode ser muito simples resolver o problema. Só que quem está endividado, além dele estar passando por uma série de problemas, né? Talvez ele possa estar com doença na família, com desemprego, pode estar passando por divórcio, ele pode estar perdido aí no seu controle financeiro, ele pode estar com uma situação difícil aí na vida dele. Então, o que acontece? Ele se sente muito inferiorizado na maioria das vezes. Deixa eu ler aqui um comentário aqui, ó. Engraçado, um exemplo, tipo, eu ganho menos por ter nome limpo, me liberam altos créditos, e já o meu namorado tem um restaurante, tem condições de pagar, mas os bancos não liberam crédito para ele. Sim. Coloca seu nome aí, porque tá amor eterno aqui. Coloca seu nome aqui para eu saber o seu nome, por favor. Então, gente, eu costumo brincar o seguinte, que banco é engraçado mesmo, porque banco ele te dá o guarda-chuva quando está fazendo sol e ele te toma ele quando começa a chover, né? Normalmente é assim mesmo. Quanto mais a gente precisa de crédito, menos o banco concede para nós, tá? E a gente fez uma live super interessante, Poliane, eu fiz uma live super interessante, obrigado pela sua participação. Nós fizemos uma live durante esse mês agora, eu quero te convidar para assistir lá, que é uma live sobre score de crédito, que eu fiz com o Bruno Lozzi. Se eu não me engano, a gente fez essa live no dia 6, depois você procura lá. E essa live foi muito interessante, porque ele conta para nós que para a gente obter crédito no banco é como se fosse um filme da nossa vida financeira. Então a gente passa é como se o banco estivesse filmando a nossa trajetória financeira. Ele pagou a conta em dia, ele pagou em atraso, ele pegou um empréstimo ali, ele atrasou aqui, ele fez isso, como se nossos atos financeiros fossem filmados. E o banco ele vai e concede crédito para nós baseado na nossa história, né? Então, normalmente assim, ele entende a nossa trajetória, ele entende a nossa história financeira e ele concede crédito para nós baseado nisso ou não. Possivelmente, por você ter acesso ao crédito, seu nome ser limpo, você deve ter um score alto. Por você ter um score alto, a sua facilidade para contrair crédito, para obter crédito dos bancos e das financeiras, seja maior por conta disso, tá? Então eu estava falando aqui, pessoal, o que sente um endividado, né? Eu já fui endividado, né? Eu falo isso aí nas minhas lives, eu falo isso em alguns posts que eu faço, e assim, o endividado ele sente muitas dores, né? O endividado assim, ele sente vergonha. Por quê? Porque ele sente vergonha de estar naquela situação, ele sente culpa. Como que eu deixei isso acontecer? Por que eu fui deixar essa dívida me pegar desse jeito? Por que eu estou nessa situação? Ele se sente impotente. Por quê? Porque o foco do endividado está sempre no problema. O endividado, quem está passando por um período de dívidas, ele não consegue olhar fora do problema, ele fica o tempo todo maquinando na cabeça dele a dívida que ele tem. Ele não consegue enxergar fora da dívida. Então você fala assim, cara, mas está tão fácil você resolver, por que você não resolve? Porque ele não consegue. É uma dificuldade de quem está passando por um período de dívidas, de fato raciocinar em alguma solução que ele precisa encontrar. Ele se sente solitário, né? Por quê? Porque normalmente o endividado ele não consegue, por ele ter vergonha, culpa, constrangimento, ele se sente sozinho porque ele não consegue compartilhar esse problema com a família dele. Ele não, tem endividados que têm dificuldade de compartilhar com a esposa. Tem mulheres endividadas que têm dificuldade de compartilhar com o esposo. E isso acontece demais.
Por quê? Porque tem medo, né? Tem medo das consequências que isso vai trazer, tem medo do cônjuge descobrir e brigar e acabar em divórcio. Então, assim, ele se sente totalmente perdido, ele não sabe o que ele faz. E normalmente, por ele se sentir perdido e não saber o que faz, ele faz coisa errada. Aí ele vai lá no banco, por ele não aguentar mais receber tanta ligação de cobrança, ele vai lá no banco e negocia com a taxa de juros mais alta do que ele já estava pagando, e depois ele começa a contrair mais dívida para pagar a dívida, né? Esses dias uma mentorada minha falou assim: Léo, eu peguei o dinheiro do cheque especial para pagar o meu cartão. Gente, isso aí assim, é tiro no pé. É um tiro no pé, porque o dinheiro do cheque especial, ele já é com a taxa, né, a menor taxa de cheque especial que tem no Brasil hoje é 8% ao mês. Então você utilizar um crédito de 8% ao mês para pagar um cartão de crédito, você está contraindo um empréstimo caríssimo para fazer isso. E aí, o que vai acontecer? Você pagou o cartão, você está devendo agora o cheque especial. E por você ter pago o cartão, você vai comprar mais no cartão, que é o seu meio que você tem para comprar, é o seu meio de crédito que você tem. O que vai acontecer? Você vai se endividar mais. Daqui a um dia você está devendo o cheque especial e o cartão e vira a famosa bola de neve. Então, e o que isso causa, né? O que é a vergonha, o constrangimento, se sentir solitário, perdido, tomar decisões erradas com crédito? O que causa? Causa insônia. O devedor, ele sente insônia, ele não consegue dormir. O devedor, ele acorda de madrugada, 2, 3 da manhã, ele não dorme mais, porque a cabeça dele está mil ali pensando como que ele vai fazer. Ele tem medo, ele tem ansiedade, ele tem transtorno de ansiedade. Tem devedores que chegam para mim e falam assim: Léo, meu telefone não pode tocar, que o meu coração começa a disparar, eu começo a ficar nervoso, ansioso, crise de ansiedade, crise de pânico, por conta de ligação de cobrança, por conta de problemas de endividamento. Outra coisa, assim, causa falta de concentração no trabalho. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, ele é dono de uma empresa, e ele falou assim: Léo, eu preciso resolver o problema dos meus funcionários, porque o pessoal está endividado e eles não conseguem concentrar no trabalho. E aí a gente até combinou de fazer um trabalho com a equipe dele de treinamento mesmo, de como sair das dívidas, de como se organizar financeiramente. Por quê? Porque quando a pessoa está com dívida, a cabeça dela está na dívida, a cabeça dela não está no trabalho, não está no bom atendimento que ele tem que fazer, não está na concentração no trabalho que ele precisa ter. Isso compromete muito o dia a dia dele na empresa, compromete muito o dia a dia do empresário também com relação ao funcionário que ele tem. E eu falei aqui que normalmente as pessoas têm medo de compartilhar, inclusive com o cônjuge, problemas financeiros. Dinheiro, pessoal, é a segunda maior causa de divórcio no Brasil. Questões relacionadas ao dinheiro, tá? Existem estudos aí já comprovando sobre isso, e isso é muito sério, né? Então, às vezes a pessoa não deve, mas existe um negócio que chama infidelidade financeira. Normalmente a pessoa não quer compartilhar o que ganha, o que gasta, ela não quer prestar conta para o cônjuge, ela acha que isso não é importante. Normalmente, quando vai ver, isso aí já virou um problema de dívidas muito grande. Então, questões relacionadas ao dinheiro, falta de alinhamento financeiro entre o casal é a segunda maior causa de divórcio no Brasil, e isso aí é muito importante. E o devedor, ele se sente triste também, né? Ele fica triste. Você olhar para o semblante de uma pessoa que está devendo, assim, ele está triste, ele está preocupado, e eu queria falar isso para vocês aqui. Gente, o índice de pessoas que estão devendo, o índice de pessoas endividadas que compraram com a intenção de não pagar é mísero, é muito baixo, Então, normalmente as pessoas compram e elas têm a boa vontade, elas têm o caráter de pagar, né? Porque crédito, não sei se vocês sabem, mas crédito significa confiança, né? Crédito, no sentido da tradução da palavra, significa confiança. Então, quando eu dou um crédito para uma pessoa, eu estou dizendo para ela: olha, estou te dando o crédito, eu confio que você vai me pagar. Então, 99% das pessoas, assim, a grande maioria esmagadora, são pessoas que compram com a intenção de pagarem. Então, quando acontece a pessoa ter um problema de liquidez, não conseguir pagar as contas, ela se sente triste, ela se sente constrangida, ela se sente para baixo,
Então, não pense em você, né? Se você às vezes tem alguém que está te devendo, às vezes alguém está devendo a sua empresa, ou você seja alguém que esteja devendo a alguém, não pense que isso é simples. Não é. Isso aí é terrível para quem está passando por esse período. Porque a pessoa, ela é honesta, né? Ela é de caráter, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa correta e ela se cobra também. O devedor, ele se cobra muito e ele passa isso por um exame de consciência muito grande e fala assim, poxa, mas por que eu estou devendo fulano, por que eu estou devendo essa empresa? Normalmente quando eu estou atendendo aqui também, eu pergunto assim para os meus mentorados, eu falo assim, faz para mim a lista aí das empresas aí que você deve, de quem você deve. Aí as pessoas trazem a lista. Aí eu pergunto assim para ele, qual dessas dívidas aqui que você listou que está doendo mais, que dói mais em você? Quando tem, né, alguma pessoa, algum parente que ele deve, que ele pegou dinheiro emprestado e não pagou, ou quando ele tem algum amigo que ele pegou o dinheiro e não pagou, é a pior dor que essa pessoa sente, a pior dívida que tem é essa. É quando a pessoa deve para uma outra pessoa e não para uma empresa. Então fala assim, ó, nós vamos resolver então esse problema seu. Nós vamos pagar primeiro a dívida que mais dói. Vamos pagar primeiro a dívida que está doendo mais, por quê? Porque é onde a gente precisa sanar essa tristeza, essa dor que você está sentindo. Então, gente, o endividado, ele sente dores, tá? Ele sente dores e existem causas no endividado que só ele sabe. Só o endividado sabe o que é acordar de madrugada e não conseguir dormir mais. Só o endividado sabe o que é ele tocar o telefone e o coração dele disparar e ele não conseguir controlar isso, de pânico de ficar recebendo ligação de cobrança. Né? Só o endividado sabe o que é esconder da família dele algo que ele deve. Então, só o endividado sabe o que é sentir culpa, vergonha, impotência para resolver o problema. Então, isso é muito sério. Né? A gente precisa entender isso e como eu sempre falo, assim, eu não falo sobre dinheiro. Né? As pessoas falam assim, você fala sobre dinheiro. Eu não falo sobre dinheiro. Né? Quem fala sobre dinheiro é economista. Né? Fala de taxa, de inflação, de PIB, disso, eu não falo sobre isso. Eu falo sobre qualidade de vida. Né? Porque não é sobre dinheiro, é sobre você. Eu falo sobre a sua qualidade de vida, sobre a sua qualidade de vida como pessoa. Porque uma pessoa que está com dívidas, ela não tem qualidade de vida. Uma pessoa que está com dívida, ela não está vivendo bem, ela não está vivendo plenamente o potencial que ela tem. E aí, assim, quais são as ações que a pessoa que está com dívida pode começar a tomar para que ela consiga sair dessa situação? Pessoal, se alguém tiver algum comentário, tiver alguma pergunta, fique à vontade aí, tá? O Roberto entrou aqui, o Roberto Rocha, seja bem-vindo. Então, pessoal, quais são as ações para eu sair das dívidas? O que uma pessoa pode fazer para que ela saia das dívidas? Que tem muito nas minhas postagens também. Então, eu quero convidar vocês, entrem lá no meu perfil, assistam lá os meus vídeos, assistam minhas postagens, que tem muita coisa legal lá já gravada e que a gente vai sempre falando aí, comentando sobre isso, tá? Primeiro passo, você está devendo? Você está com dívidas? Enfrente a situação. Em frente. Para mim, assim, quando eu converso isso com as pessoas, é a situação mais difícil. Né? A fase do enfrentamento, de encarar a dívida, é a fase mais pesada, é a fase mais difícil do endividado. Porém, é a fase mais necessária. Por quê? Porque é a hora que dói mais. É a hora que você vai atrás do banco para saber quanto você deve. É a hora que você vai atrás da financeira, do cartão de crédito, de algum amigo que você deve. É a hora que mais dói, é a hora que o endividado vai fazer o levantamento das dívidas dele. Mas é muito importante que seja feito, porque você precisa saber qual que é o balanço seu financeiro. Para quem você deve, quanto que era a dívida original, quanto que está a dívida hoje. É muito importante esse levantamento, é muito importante. Por quê? Por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja enfrentar isso, mas é muito importante que você anote todas as suas dívidas. Anote tudo que você tem hoje pendente para pagar, devendo. Tá? Dói, mas é a melhor parte para que você tenha noção. Uma vez que você já anotou tudo e tem uma noção, você vai organizar o seu orçamento. Né? Você sabe quanto você ganha? Você sabe quanto você gasta? Você sabe quanto que entra de dinheiro para você por mês? Você sabe quanto que você pode se comprometer por cada área da sua vida? Então, parte de um orçamento familiar.
olha, eu ganho, sei lá, R$ 4.000 por mês. Ok. Então, quanto você paga de moradia, quanto você paga de alimentação, quanto você paga de transporte, de lazer, de estudo, lista tudo. E precisa adequar o seu orçamento para quê? Para que estas listas que você fez de dívidas que você tenha condições de começar a fazer um planejamento para quitação. Que é o terceiro também. Converse com a sua família. Ah, mas eu tenho vergonha. Tudo bem, vai com vergonha mesmo. Por quê? Normalmente a família, se ela não sabe o que está acontecendo com você, ela vai manter o mesmo hábito. E se não for um hábito saudável de economia, se não for um hábito saudável de colaboração, você vai afundar mais em dívidas, né? Então, tem até um filme muito engraçado, que é aquele Até que a Sorte Nos Separe, né, do Leandro Hassum. Ele perdeu lá, ele ganhou 100 milhões na loteria lá e gastou tudo, né? E aí ele estava sem coragem de contar para a esposa dele, e a esposa dele gastando, comprando um monte de coisa. Por quê? Porque ela não sabia. E a família, né, a esposa, ela ajuda muito, mas ela precisa saber o que está acontecendo. E normalmente as pessoas falam assim, mas eu não vou contar para o meu marido não, senão ele vai brigar comigo. Não vou contar para minha esposa não, senão ela vai querer separar de mim. Não, normalmente se você contar de forma correta, de forma honesta, você vai conseguir um aliado para te ajudar, você conseguir uma aliada para te ajudar. Então reúne a sua família, fala, pessoal, nós estamos passando por uma situação financeira difícil, a partir de agora a gente vai precisar organizar o nosso orçamento, a gente vai precisar organizar a nossa vida financeira. Então, alguns gastos desnecessários nós vamos precisar cortar, né? De repente você tem aí uma TV a cabo que tem canais que você não assiste, você pode trocar por um plano mais barato, ou você pode de repente cortar sua TV a cabo por um período para economizar. Né? Idas a restaurantes você pode reduzir ou até cortar também. Despesas que você fala assim, cara, isso aqui eu consigo ficar sem. Né? Ah, eu vou começar a de repente almoçar na empresa porque eu quero economizar. Cara, excelente, excelente. Nesse período agora é muito importante que você comece a economizar, é muito importante que você comece a cortar gastos desnecessários. Né? E todos nós, se a gente for olhar, a gente tem ainda buraco no balde onde a água está escorrendo. Né? Eu falo isso com os meus alunos, eu falo assim, quantos buracos tem no seu balde? Né? Você vai, enche de água, quantos buracos tem lá que a água está escorrendo? Assim é a nossa vida financeira. Então se a gente consegue entender aonde estão os furos do nosso balde, a gente vai conseguir aí tampar esses buracos e a gente vai conseguir de alguma forma equalizar o nosso orçamento. Gabi, seja bem-vinda, obrigado. Então, gente, pessoal que entrou aí, Adriana, Renata, sejam bem-vindos, viu? Então, assim, gente, é muito importante ler, seja bem-vinda também. É muito importante que você conheça os seus ralos financeiros, aí, os seus furos no balde, como eu costumo dizer, e comece a cortar os gastos desnecessários. Outra coisa muito importante, eu fiz um post, se eu não me engano, ontem sobre isso. Pense em fazer renda extra. Tá? É muito importante, né? Eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos, mas assim, gente, dívida paga com dinheiro. Né? Não adianta a gente achar aqui que o mentor financeiro, que o educador financeiro vai fazer algum milagre aqui, porque ele não vai. Dívida se paga com dinheiro. Então, se você já ajustou o seu orçamento, se você já fez as contas, já tampou os furos do balde e viu que adiantou muito pouco, então nós precisamos fazer mais dinheiro, né? E a renda extra é para isso. Então assiste a postagem que eu fiz ontem lá, o vídeo que eu fiz sobre renda extra. Tem pessoas que fazem dinheiro na renda extra com coisas que gostam, como se fosse um hobby, né? Então tem pessoas que gostam de fazer bolo, elas vendem bolo e ganham dinheiro com isso, fazendo algo que gosta. Tem pessoas que gostam de fazer bijuteria, né, e vende isso. Tem pessoas que gostam de dirigir, vendem, fazem dinheiro com aplicativos, né, táxi aí de aplicativo. Então, assim, fazer dinheiro é muito importante. Tem coisas que você não utiliza na sua casa que você pode vender. Isso aí também vai fazer você fazer dinheiro, tá? Então, assim, roupas, né? Tem roupas que você não utiliza mais, vende. Vende para o brechó, vende para algum lugar que você vai conseguir fazer dinheiro com aquilo. Né? Tem uma poltrona que você não usa, tem uma geladeira velha, tem alguma coisa que você não utiliza mais
e está ali há anos e anos ali, você não sabe o que faz, vende, faça dinheiro com isso. Fazer renda extra é super importante para quem está com o orçamento apertado, é muito importante, né? E é muito importante a gente entender assim que, igual eu falei, dívida se paga com dinheiro. Alan, seja bem-vindo, tudo bom, meu amigo? Então, dívida se paga com dinheiro, faça renda extra. Procure algo para você fazer. Tem algumas mulheres gostam de fazer maquiagem, gostam de fazer unha, né, de outras pessoas. Faça dinheiro com isso. É muito importante a gente entender alternativas que nós temos de fazer renda extra. Tem gente que ganha dinheiro traduzindo texto, tem gente que ganha dinheiro corrigindo monografias, tem pessoas que fazem dinheiro de inúmeras formas, né? Tem pessoas que fazem dinheiro vigiando pet uns dos outros, né? Cuidando de idosos, não tem problema. O importante é fazer o dinheiro de forma correta, de forma honesta. E para a gente finalizar aqui por hoje, né? Comece a negociar com seus credores. Comece a negociar com seus credores. Então, uma vez que você levantou as dívidas, você sabe para quem você deve. Você já enfrentou essa parte. Então, eu devo tanto para o banco, eu devo tanto para a financeira, eu devo tanto para o fulano, eu devo tanto. Você já levantou quanto que você deve. Você já organizou seu orçamento. Você já sabe quanto que você ganha e quanto que você pode gastar. Você já conversou com a sua família, já envolveu todos. Falou, gente, a partir de agora nós vamos precisar da colaboração de todos. Nós vamos precisar economizar aqui. Nós vamos cortar gastos desnecessários aqui na casa. Nós vamos enxugar as nossas despesas. Nós vamos começar a fazer renda extra para quê? Nós vamos reduzir despesas e aumentar a receita aqui dentro de casa. E agora, a partir do meu orçamento na mão, eu vou começar a chamar os meus credores para conversar. Então, eu vou ver quanto que o banco faz o cartão para mim, eu vou ver quanto que é para quitar meu cheque especial, quanto que é para eu pagar meu amigo que eu devo, quanto que é para eu pagar aquele carnê da loja que eu comprei. Então, agora é a hora de começar a negociar. E aí nós vamos falar um pouco mais disso amanhã, tá? Então, como eu disse para vocês no começo, essa semana eu começo hoje na terça-feira e vou até sexta-feira falando com vocês sobre isso, sempre nesse mesmo horário, às 7 horas, falando com vocês aí sobre formas que a gente tem de entrar aí o 2022 sem dívidas, né, e de resolver a nossa vida financeira sem dívidas agora em 2021, passando por um processo, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer, ó a igreja aí, ó, igreja aí, bem-vindo, meu amigo, muito bom aí te ver aqui, viu? Eu vi que você está no sul aí, passando frio aí, né? Então, assim, é muito importante, gente, a gente entender esse cenário aí, a gente entender que dívidas, elas corroem muito o emocional das pessoas, porém, quando eu atendo um mentorado meu, um abraço, igreja, quando eu atendo um mentorado meu, eu falo assim, ó, cara, primeira coisa, né, a pessoa normalmente ela chega até mim muito afoita, a pessoa chega muito ansiosa. Primeira coisa que eu chego numa sessão de mentoria com meu mentorado, eu falo assim, cara, para, um minuto de silêncio, respira fundo e calma, né? Só esse exercício aí, gente, já dá eu já tiro o cara de uma situação de perdido, de nervoso, de ansioso e tudo, só assim, só de eu falar assim, cara, calma, você não está sozinho, estou com você aqui, vou pegar na sua mão, nós vamos junto até o final. A dívida, ela é só um problema, assim como qualquer outro problema, ela tem solução, e nós vamos te ajudar na solução, então acalma, tá? Existem estratégias para pagamento de dívidas, né? E a gente vê muita coisa errada na televisão, e nós vamos falar disso amanhã, né? Esses dias eu estava vendo assim, a repórter perguntou assim para uma pessoa que estava dando uma entrevista, qual a dívida que a pessoa tem que pagar primeiro, quando ela está devendo muito? Aí a pessoa falou assim, tem que pagar o cartão de crédito. Não é isso, né? Nós vamos falar disso amanhã. A gente tem que pagar contas que comprometem a nossa segurança primeiro. O banco, gente, por incrível que pareça, por mais alto que seja o juro, por mais pesado que fique, o banco é um dos últimos da fila e é o que vai te dar mais desconto lá na frente para você pagar. Então acalma, né? Por isso que eu estou falando assim, existem pessoas que chegam até mim e falam assim, nossa, eu estou desesperado, eu estou cara, calma, respira, vamos tratar do seu emocional primeiro, né? Então, nas minhas mentorias, normalmente eu faço de 7 a 10 sessões.
né? E as 3 primeiras sessões, gente, é só tratando a mentalidade, é só tratando o emocional do meu mentorado. Eu não falo de dívida com ele em 3 semanas, em 3 sessões. Ele chega para mim despejando tudo quanto é problema. Eu não falo com ele sobre dívida. Ele vem, eu falei, cara, nós vamos tratar da sua mentalidade, nós vamos tratar do seu emocional, nós vamos destravar você nessa situação, depois nós vamos resolver a dívida. Porque, de novo, o problema não é a dívida, o problema é a sua mentalidade. Porque uma vez que você resolveu a sua dívida, se você não tratou a sua mentalidade, você vai endividar de novo. Então, a questão é tratar você, é tratar a sua mentalidade, a sua forma de enxergar o dinheiro. Depois a gente passa por uma fase de equilíbrio financeiro e depois nós passamos para a fase aí de ataque às dívidas, tá? Então, pessoal, só fazendo um breve resumo aí para quem chegou no meio da live para cá. Jorginho, obrigado, viu? Para quem chegou aí do meio da live para cá, assim, só fazendo um breve resumo aí, a gente ainda tem mais uns minutinhos. Eu comecei falando aí que a gente tem hoje no Brasil 63 milhões de brasileiros que estão com contas atrasadas, que estão no SPC. Isso representa 50% da população economicamente ativa e que as principais causas das dívidas no Brasil é o desemprego, né, que está batendo 14,7% aí de desempregados no Brasil. Nós falamos da redução do auxílio emergencial também, que contribuiu bastante aí para o aumento das dívidas, principalmente de janeiro para cá. Da alta taxa de juros, quando a gente compra com juro alto, a gente perde poder de compra e aí o nosso salário fica menor, não é isso? E também falamos aí do aumento da inflação, né? E falamos do aumento da inflação e falamos aí de que quando a inflação ela está muito alta, né? O brasileiro ele tem pouco dinheiro, ele tem que começar a escolher para quem que ele vai pagar. Falamos também que os serviços essenciais, por incrível que pareça, água, luz, telefone, estão puxando muito a inadimplência e as dívidas para cima, e bancos e financeiras também. Falamos dos fatores que provocam o endividamento, que é a falta de educação financeira que nós não tivemos no Brasil e não temos ainda de forma satisfatória. Falamos das altas taxas de juros, falamos do incentivo alto ao consumo, né? Hoje a gente vê muito incentivo ao consumo. Ô Jorginho, já vou responder a sua pergunta aí, tá? Então, falando do incentivo ao consumo, que hoje a gente assiste a televisão e as lojas elas nos assediam muito para compras, né? E isso aí eu trabalhei no varejo há muitos anos aí, trabalhei inclusive com a igreja aí no varejo, a gente sabe disso, né? Que as empresas precisam disso, precisam de vender no carnê, precisam vender parcelado, só que a nossa falta de cultura na educação financeira faz com que a gente entre em dívidas aí e faz com que a gente se endivide, né? E também a facilidade de acesso ao crédito. Então, se a gente pegar falta de educação financeira, incentivo ao consumo, facilidade de acesso ao crédito, o que acontece? Estoura, né? Estoura tudo. Porque assim, o que acontece? A gente acaba que é uma combinação muito negativa aí para o crédito, tá? Vamos lá. Cartão de crédito é uma boa para quem tem um salário? Cartão de crédito, Vilmar, tudo bom? Depois nós precisamos conversar, né, amigo? Cartão de crédito, ele é uma boa sim, tá? Eu incentivo a utilização do cartão. Fabíola, seja bem-vinda, Bruninho. Eu incentivo muito o uso do cartão de crédito de forma consciente. Porque é muito importante a gente entender as vantagens que um cartão de crédito proporciona para nós. O grande problema de quem utiliza o cartão de forma inconsciente é que ele não entende como que faz. As escolas precisam inserir a educação financeira no ensino básico. É isso mesmo, igreja. Infelizmente a gente não teve e a gente teve que aprender com o erro, né? Participando dos erros aí, vendo nossos pais errarem, nossas famílias errarem, nossos amigos errarem, a gente acaba que aprendeu errando também, né? Então, Vilmar, o cartão de crédito, eu defendo o uso do cartão de crédito, porém, o problema não é o cartão. Assim como o problema não é o carnê da loja, assim como o problema não é o dinheiro que você pega emprestado. O problema é a nossa mentalidade, é a forma como a gente enxerga o dinheiro e a forma como a gente trata o dinheiro. Esse é o problema.
tá? O canal, né? Eu, por exemplo, eu utilizo o cartão de crédito, eu ganho milhas com cartão de crédito, eu entro em programas de vantagem, eu tenho várias vantagens que eu utilizo no meu cartão de crédito. E eu adoro, né? Eu tenho muita facilidade de utilizar. Quando a minha fatura chega, eu já sei quanto que vai ser o valor da minha fatura. Por quê? Porque eu já faço meu controle. Eu vou lá na loja hoje, faço uma compra, eu já sei, eu já chego aqui em casa, já anoto na minha planilha e sei quanto que eu vou pagar no meu cartão. Então, utilização de cartão de crédito não é vilão. Cartão de crédito é um canal, é um meio de pagamento que você precisa saber utilizar, tá? Qual é o número de parcelas que você aconselha usar no cartão de crédito? Depende do que você vai comprar, né? Depende do valor. Mas assim, quando eu vou parcelar alguma coisa, normalmente assim, eu gosto que não passe de 6 parcelas, tá? Mas depende muito do seu planejamento financeiro, depende muito do orçamento e de quanto que você tem, se aquela parcela vai caber no seu orçamento mensal, tá? Parcelas muito longas, né, 10, 12, em um ano, em 10 meses, pode acontecer muita coisa com você. Então, de repente, é bom você juntar o dinheiro e comprar à vista, que quando a gente compra à vista, a gente tem poder de compra, a gente tem poder de desconto, né? Eu até fiz uma postagem esses dias, que normalmente eu gosto de comprar à vista. Aí eu vou na loja e falo assim, quanto que é o valor à vista? O valor à vista é 100, tá bom. E se eu pagar em dinheiro? Né? Se eu pagar em dinheiro, se você pagar em dinheiro é 95. Né? Antigamente eu ia lá no banco, sacava o dinheiro e pagava. Né? Hoje a gente passa o Pix. Então, eu gosto de comprar à vista porque eu tenho mais poder de desconto, eu tenho mais poder de compra quando eu compro à vista. E assim, normalmente é uma mudança de mentalidade mesmo. Quanto mais eu me programo e me organizo para fazer uma compra, mas eu tenho condições de organizar aquilo. Então, existe uma cultura nossa que é assim, eu vou comprar agora e vou pagar parcelado. Ok, tudo bem, mas e se você juntar o dinheiro agora e comprar à vista daqui para frente? Você consegue esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses para fazer aquela compra? Então, depende muito da sua situação financeira, do seu orçamento e da sua decisão de compra, tá? Jorge, qual que é o valor médio das dívidas do brasileiro, que foi uma pergunta que você fez, né? Normalmente, quando a gente toma por base o varejo, a gente fala num ticket médio aí de R$ 1.100 de compras, né? E normalmente parcelas aí em torno de 120, 130, 140 reais, tá? Então, pessoal, assim, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas assim, quem tiver perguntas e tiver algum comentário, nós ainda temos aí 5 minutos que a gente pode conversar. Então, só enquanto vocês vão elaborando a pergunta e os comentários aí, então a gente estava falando dos maiores causadores de dívidas, né? Que é o desemprego, é o divórcio, é a doença, é o consumismo, né? É a falta do controle financeiro e a compulsão. Então, isso tudo, né? Então, a gente, olha para você ver, né? Tenta fechar o raciocínio comigo aqui. A gente tem 63 milhões de brasileiros endividados. As principais causas: desemprego, redução do auxílio emergencial, altas taxas de juros, aumento de inflação. Com isso, falta de educação financeira, altas taxas de juros, incentivo alto ao consumo, principalmente focado no valor da parcela, e facilidade de acesso ao crédito. A gente pensa assim, cara, vai capotar, vai dar problema, né? Além disso, entra desemprego de novo, como causador de dívidas, divórcio, doença, que pode acontecer na família, ninguém está livre, altíssimo consumo e falta de controle financeiro e consumismo, né? Compulsão. E aí nós falamos o que sente o endividado, né? Como que o endividado se sente. Então, o endividado ele se sente com vergonha, com culpa, impotente, solitário, constrangido, ele tem medo. O que causa com ele? Causa insônia, ansiedade, é tudo que o endividado sofre, tristeza, pânico. Falamos hoje que causas relacionadas ao dinheiro, elas representam hoje a segunda maior causa de divórcio no Brasil, são causas relacionadas ao dinheiro. Marcelo, seja bem-vindo. E a segunda maior causa de divórcio hoje no Brasil são questões relacionadas ao dinheiro. E ações, nós começamos a falar de ações para sair das dívidas, que em frente, né? Anote tudo, anote os seus gastos, para quem que você deve, organize o seu orçamento, né? Faça aí, entenda o que entra e o que sai de dinheiro para você todo mês,
converse com a sua família, alinhe o seu orçamento aos da sua família tem que saber, né, o quanto você deve, o quanto você tem hoje, e a família ela ajuda. Quando a família sabe o que está acontecendo em casa, a família ajuda sim, tá? Corte gastos desnecessários, faça renda extra, né, que nós falamos muito disso aqui também, e negocie com seus credores. Então, por hoje, pessoal, é só. A gente tem muito conteúdo para falar. Como eu disse para vocês aqui, eu estou fazendo essa série aqui que ela vai de hoje até sexta-feira, de como você pode se livrar das dívidas em 2021 e entrar aí em 2022 aí sem dívidas, com a organização financeira em dia, tá bom? Quem quiser me chamar no direct aqui, quem ficou com alguma dúvida, quiser alguma observação, eu estou inteiramente à disposição de vocês, tá? Amanhã nós vamos trazer mais conteúdos relacionados a isso. Eu quero muito agradecer a participação de todos vocês aí. Fiquei muito feliz de vocês estejam aqui, fiquei muito feliz de ter amigos aqui que eu considero tanto, que eu gosto tanto, de pessoas que eu gosto muito. Então, pessoas da minha família, amigos também que estão aqui comigo. Muito obrigado, gente. E se ficou alguma dúvida, por favor, pode me chamar aí no WhatsApp, quem tiver, ou no direct, que a gente bate um papo, tá bom? Não perca amanhã, tá? Obrigado, Poliane, obrigado, igreja. Cara, prazeraço que você esteja na minha live aqui, eu gosto muito de você, você sabe, você é um parceirão meu aí, amigo. Obrigado por estar aqui. Pessoal, amanhã às 7 horas nós vamos voltar, tá? Para falar de um pouco mais aí sobre essa questão das dívidas, um pouco mais para esclarecer. E qualquer dúvida me chama no direct, tá bom? Um grande abraço, Marcelo, obrigado, viu? Um abração, gente. Até amanhã.